dando continuidade à nossa série de mensagens rumo ao Calvário, onde Jesus, passou os seus últimos dias, as suas últimas horas, os seus últimos momentos antes da cruz do Calvário. Nós estamos aí caminhando 7 semanas em direção ao domingo de Páscoa, ao nosso maior feriado, a nossa maior celebração, a nossa maior festa enquanto cristãos. E hoje nós vamos falar sobre Jerusalém, a chegada de Jesus em Jerusalém. Eu esqueci de falar das crianças, né, Ju? Desculpa. O Isaac e o Arthur podem sair. Hoje é um tratamento VIP aí para eles na IB Metrozinho. E é tão interessante. Semana passada, e eu encorajo, se você não ouviu a mensagem da semana passada, foi a nossa primeira mensagem dessa série. Nós falamos sobre Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Essa música que nós cantamos, que a Kátia disse que é maravilhosa e é verdade, foi gravada pelo Diante do Trono no Brasil, na voz da Nívia Soares. Ela conta aí desse episódio, da quebra do vaso de alabastro. João coloca nos pés de Jesus, Mateus diz que ela quebrou e derramou o perfume na cabeça de Jesus e descendo no corpo todo de Jesus. E isso é algo que nos impacta de forma poderosa, maravilhosa. E hoje nós vamos sair de Betânia e vamos rumo à cidade santa, Jerusalém. A gente falou na semana passada que Mateus, nos últimos 2 capítulos, 26, 27 e 28, ele muda a velocidade da narrativa. Ele vem contando, ele vem mostrando Jesus discursando, ensinando, tranquilo, de forma abençoada, e de repente as coisas começam a acontecer. Por que isso começa a acontecer? Jesus dá a chave de interpretação. Ele diz, chegou a minha hora. E é interessante que essa chave de Jesus, de chegou a minha hora, significa uma coisa muito interessante para a gente entender tudo o que acontece na vida de Jesus a partir daqui. Jesus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Não foi Satanás que se levantou, os fariseus que se levantaram, os saduceus que se levantaram, Judas que traiu, fulano que fez aquilo. Jesus que se entregou. Jesus que se deixou achar, Jesus que se deixou ser traído, Jesus que se deixou ser levado. E aí nós percebemos que várias construções dos evangelistas dão essa senha para a gente. Jesus disse, chegou a minha hora. E aí nós vamos perceber que há um roteiro divino de cada parte que deve ser cumprida, profecias que devem ser cumpridas sobre esse momento. E nós vamos perceber que Jesus vai dando um check, ele vai fazendo o checklist, ele vai falando, olha, isso aqui aconteceu, o que significa que quem está no trono, quem é o Senhor, quem é o dono da história é Jesus. É muito fácil para a gente olhar para tudo isso e falar, olha Satanás se levantando, e Satanás tentando e acontecendo, e parece que Satanás teve vitória sobre Jesus num primeiro momento, mas a gente precisa entender que Deus está lá de cima, o Pai está olhando tudo lá de cima, dizendo, está cumprindo o meu plano, está acontecendo segundo o meu plano. Tudo na nossa vida. A gente orou sobre a guerra, nosso papel é orar. A gente ora sobre a guerra, a gente ora sobre a situação econômica, a gente ora sobre a inflação. Daqui a pouco você vai ofertar em litro de gasolina aqui na igreja, vai ser aquela oferta assim, se fosse primícias, que o pessoal brinca, você vai dar Senhor, estou dando 1 litro de gasolina, a coisa está difícil, está complicada, está difícil, a gente ora, claro, a gente não quer sofrer, claro que a gente não quer pessoas sofrendo, claro que a gente não quer mulheres sofrendo violência, claro que a gente não quer casamentos acabando, é claro que a gente não quer, e é claro que a gente ora, e a gente deve orar, mas a gente ora crendo que a gente não está mudando a vontade de Deus, porque nada acontece se não for da vontade de Deus. A gente ora sabendo que a nossa oração faz parte da vontade de Deus, e a gente se alinha, o Fábio falou aqui, que a gente ora para se alinhar na vontade de Deus, a gente se coloca na vontade de Deus, a gente tenta entrar no ritmo e no compasso do que Deus está fazendo, e Jesus estava no compasso. Jesus estava ouvindo, que nem a Renata aqui, estava ouvindo o fone dela aqui, a multitracks, o clique, estava aqui no ouvido de Jesus. Jesus sabia, estou no tempo, estou na hora, estou no compasso. Os discípulos estão mais perdidos que Adão no dia das mães, não estão entendendo nada, estão ali desesperados, não sabem o que está acontecendo, não sabem aonde que vai, para onde que veio, ninguém sabe nada. E Satanás está ali achando que ele finalmente vai ter sucesso. Mas a gente sabe que Jesus é
o Senhor soberano da história. E aí nós começamos na semana passada essa jornada lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Teve uma pessoa que me escreveu, falou assim, eu não acredito que você falou... foi o Tiago. Falou assim, eu não acredito que você falou ex-paquito na mensagem. Né? Eu falei, me perdoa, eu não sei nem de onde vem isso. Não está no meu esboço, eu te prometo, mas eu soltei uma dessa. Né? Simão, o ex-leproso, e aí a gente falou sobre isso. E aí a gente vê uma coisa muito importante. E isso baliza sempre o relato sobre Jesus. Jesus sempre desperta dois tipos de reação. Jesus desperta ódio e Jesus desperta adoração. Não tem um meio termo. Até pessoas que na rua falam, eu gosto, você é crente? Não, não sou não, mas eu gosto de Jesus. Jesus é um cara bacana, né? Ele falou da paz, ele falou do amor. Essa pessoa fala isso enquanto ela está de boa. Porque no dia que ela for colocada contra a parede, ou ela ama ou ela odeia. Não tem um meio termo. A figura de Jesus desperta essas duas reações. E aí nós vemos Mateus pintando um quadro que de um lado estão os líderes religiosos, que teoricamente eram homens tementes a Deus, tramando contra o Filho de Deus, querendo tirar a vida do Filho de Deus. E do outro lado está gente simples e humilde, em volta do Cordeiro de Deus, celebrando o Cordeiro de Deus, adorando o Cordeiro de Deus. E aí Maria faz a coisa mais linda que o Evangelho conta, ela derrama aquele perfume na cabeça de Jesus. E ela entende que era chegado o momento de Jesus. E aí Maria faz isso, celebrando Jesus como rei, nós falamos isso. Ela faz isso apontando para a sua morte, né? Preparando o corpo para a sua morte. E ela fez o seu melhor, mostrando uma coisa muito interessante, que nada é desperdício quando é dado a Jesus. Nada pode ser desperdiçado quando é dado a Jesus. Não tem amor demais, não tem entrega demais, não tem dedicação demais, nada pode ser considerado desperdício quando é entregue a Jesus. Tudo que nós fazemos em adoração aponta para a eternidade. Tudo que nós fazemos não tem valor aqui necessariamente, o valor é na eternidade. O valor é dado a Cristo Jesus. E agora nós chegamos na quinta-feira à noite da Semana Santa. Os últimos momentos de Jesus. A sexta-feira é o dia que Jesus será crucificado. Essa é uma história que a gente já sabe o final, eu já estou dando spoiler. Isso não muda nada para nós. E aí nós estamos na noite anterior à crucificação, na quinta-feira à noite, na última refeição que Jesus faz com seus discípulos. E essa seria uma refeição muito especial. Está lá em Mateus, ainda no capítulo 26, nos versículos 14 e 30. Você pode ler aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, você pode ler aqui na projeção comigo também. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, Jerusalém, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor que seria que não houvesse nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante porque Jesus acabou de receber um ato inesperado de adoração. Maria fez um ato inesperado de adoração. E agora Jesus vai ser traído por um amigo muito próximo. Ele acabou de ser alvo
de um ato de adoração inesperado, de uma pessoa que não necessariamente tinha que fazer aquilo, e imediatamente depois, na próxima cena, narrada por Mateus, ele vai ser traído por uma pessoa muito próxima, né? Satanás, desde o Éden, Satanás foi avisado lá em Gênesis 3,15, no que a gente chama de proto-evangelho, de que o filho da mulher o derrotaria. E aí, desde então, ele ficou pensando, quem é esse filho da mulher? Quem é esse que vai vir me derrotar? Quem é esse que virá para acabar com a minha alegria aqui? E aí a gente vê que, ao longo da história, Satanás foi tentando adivinhar quem era esse filho da mulher que o iria derrotar. Isso está narrado de outra forma, numa forma simbólica, nós falamos isso bastante ano passado na série sobre o fim dos tempos, em Apocalipse 12, na figura de que João vê uma mulher grávida e o dragão tentando comer a criança que irá nascer daquela mulher. E João nos diz que o dragão é a velha serpente do Éden, Satanás. E aí nós entendemos que o que João está descrevendo é o que vem acontecendo na história da humanidade, de Satanás tentar destruir os planos de Deus, derrotando o filho da mulher. A gente vê isso imediatamente depois com os 2 primeiros filhos que a gente tem notícia de Adão e Eva, Caim e Abel. Eu sempre digo isso, Satanás não teve nem muito trabalho, ele olhou para um, olhou para o outro e falou assim, se tem que ser um, vai ser Abel, porque esse Caim ia dar para virada, né? E é verdade, Deus fala com Caim, tentando resgatar Caim, e Caim tem a capacidade de bater boca com Deus. Aí você vê um cara que bate boca com Deus, boa gente ele não é, né? E aí Satanás falou, é o outro. O que ele faz? Ele tenta e mata, ele tenta Caim, e Caim mata Abel. Muito tempo depois nós vemos quando Satanás sente o mover de Deus, Satanás sente o clima se mudando, ele fala, Deus está para fazer algo poderoso, Deus está para agir. Nasce Moisés, queria libertar o povo de Israel, queria ser uma figura muito importante no Antigo Testamento. Satanás fala, pode ser esse aí. O que ele faz? Usa o faraó para tentar matar todas as crianças dos hebreus, todos os meninos dos hebreus. Deus protege Moisés de uma forma poderosa. A gente vê essa história se repetindo vez após vez. Quando Jesus finalmente nasce em carne, quando ele se encarna, Satanás usa Herodes novamente como faraó para dizer, manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. Mais uma vez, Deus poderosamente, miraculosamente avisa José e Maria, eles fogem para o Egito e o menino é preservado. E agora, esse embate está caminhando para o round final. Agora está frente a frente, Satanás e Jesus. Agora Satanás já sabe quem é Jesus. Ele ouviu Jesus falando, ele viu Jesus atuando, ele viu Jesus fazendo tudo. E o que acontece? Ele está tentando achar um lugar, a gente fala uma brecha, né? Tentando achar um buraquinho onde ele possa destruir o Filho de Deus. E aí, a gente vê, né, primeira coisa, que debaixo da soberania de Deus, aparentemente, Satanás encontrou em Judas alguém que ele poderia usar, influenciar para atingir o Filho de Deus. É interessante que no relato paralelo de João, do Evangelho de João, entre o episódio de Betânia e o episódio da última ceia, há um outro episódio que é o episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele é recebido pela multidão. Por que a multidão está empolvorosa? Porque fazia pouco tempo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E aí ficou aquele burburinho de boca a boca. Esse é aquele que ressuscitou Lázaro. Será que é esse o Messias? Será que é esse o ungido? Será que é esse que nós esperamos, o libertador? E aí quando Jesus sai de Betânia, veja, aqui está Betânia, aqui está a entrada do templo, e a cidade de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém. Então, era uma caminhada de alguns quilômetros. Jesus sai de Betânia, chega em Jerusalém. Mateus não narra esse episódio. Mateus passa por ele como se não tivesse existido. Mas João dá grande ênfase dizendo, Jesus foi recebido na cidade com gritos de Hosana, Baruch Rabá, Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem no nome de Adonai, bendito é o que vem no nome do Deus da aliança. Por isso que ele seja abençoado. Era um grito messiânico.
de uma multidão que estava reconhecendo em Jesus um papel messiânico. Por isso que os líderes religiosos começam a ficar mais e mais preocupados. Porque esse cara que está sendo aclamado como o Messias, o ungido, não faz parte da classe deles, e pelo contrário, tempos atrás estava lá quebrando tudo no templo, falando: vocês são mercadores fazendo comércio na casa do meu pai. Então veja, essa é a trama que está rolando, são esses os ânimos que estão acontecendo. E aí a multidão está gritando: Hosana, bendito é o que vem. E aí, entre esse momento também, João coloca um outro episódio que nós até refletimos aqui recentemente, que foi o lava-pés. Então Jesus sai de Betânia, Jesus chega em Jerusalém com a multidão gritando: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Jesus, então, agora, nesse momento da Páscoa, antes da ceia, no Evangelho de João, é narrado que ele lava os pés dos discípulos. É a mesma janta, é a mesma refeição, é o mesmo lugar. E aí é interessante que Mateus começa o seu trecho dizendo que Judas saiu ao encontro dos líderes religiosos. Judas não foi nem procurado, ele que procurou. A traição, ela é total. Não é assim que fizeram uma oferta irrecusável para ele. Ele foi atrás, procurando uma ideia. E aí a gente fica perguntando, né? O que levou Judas a fazer isso? E aí os teólogos, comentaristas, se dividem. Alguns dizem que por motivações políticas. Ele esperava, eu particularmente acredito mais nessa visão. Todas são boas, mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria essa. Ele tinha a visão do Messias que derrubaria Roma politicamente. E à medida que ele foi caminhando com Jesus, ele foi percebendo que Jesus não ia adotar esse caminho. E cada vez mais ele esperava Jesus falar de espada e Jesus falava de morte. Jesus falava de vitória e Jesus falava de morrer, de cruz. Ele fala: cara, esse cara não vai entregar o que eu estou querendo. Sabe quando a gente vai, época de eleição, nós estamos em ano de eleição, e aí você vai meio que se animando com o discurso de um candidato, aí você vai: opa, acho que eu estou mais alinhado aqui, não estou aqui. Aí, de repente, você começa a ver o cara falando uns negócios, você fala: ih, rapaz, mas está meio estranho esse negócio aqui. E tá, aí você nem sabe se vota, se não vota, porque ficou meio complicado. Né? Nós hoje estamos mais no não vota do que no vota, mas isso é outra história. E aí, Judas começou a olhar e falou assim: esse cara não vai... E aí, alguns dizem que por essa decepção tão profunda, ele foi lá e entregou Jesus para os líderes religiosos. Outros dizem que Judas tentou dar uma ajudinha para Jesus. O que ele pensou? Esse cara é meio frouxo, ele não tem coragem de enfrentar o que precisa, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma crise para gerar uma luta e aí ele vai se levantar. Então ele meio que falou assim: eu te entrego, mas na verdade ele não queria entregar, porque ele achou que na última hora Jesus fosse se rebelar e fosse lutar contra o Império Romano e contra os líderes religiosos. Meio que ele tentou dar uma ajudinha de criar a intriga, criar a discórdia. Pode ser. Mateus fala claramente que Judas fez por dinheiro. Ele fez por ambição. E ele fez por um dinheiro que ainda era pouco. Ele recebeu 30 moedas de prata, que era um dinheiro pequeno, era um dinheiro que se comprava animais. Um animal. Era um dinheiro de um dia, de um mês de salário de um trabalhador comum. Era um mês de salário. Você fala: não, vai ficar rico. Olha, ele vendeu uma proposta milionária. Não! Ele vendeu por um dinheiro de um mês de um trabalhador comum. Ele vendeu por pouco dinheiro. Claro que isso tem a ver com a própria profecia que se cumpria, que dizia que o Filho do Homem seria traído por 30 moedas. Era o cumprimento de uma profecia. Mas Judas aqui, de novo, isso não inocenta Judas. Isso não tira da sua culpa que ele vendeu Jesus a preço de banana. Ele vendeu Jesus por nada. E aí, o mais interessante para nós
É porque a gente já olha para Judas e a gente já sabe que ele é o traidor, né? Sabe aquela história, né? A gente às vezes assiste seriado ou novela e a gente não sabe quem que é o... Lembra daquela novela que fez muito sucesso, A Próxima Vítima? E a gente não sabia quem que tinha matado. Eu acho que é esse. Eu acho que é o fulano. Eu acho que é o Beltrano. Tem muita série legal hoje de suspense, de thriller, que o pessoal chama, né? E aí acontece... Agora saiu um filme da Agatha Christie, né? Morte no Nilo. E aí você fica pensando, capaz, quem matou? A Agatha Christie era uma grande mestre nessa arte, né? Todo mundo é meio culpado, né? Aí tá lá num barco, no Nilo, no rio Nilo, lá no Egito, você fala, rapaz, quem matou? Eu acho que é o fulano, eu acho que é não sei quem e tal. A gente já sabe a história do final. Então a gente já lê a história do começo falando, Judas é um traidor. A gente fala isso, né? Popularmente. Aquele lá é um Judas. Aquele ali é um amigo Judas, é um traidor. Só que a gente tem que lembrar que se a gente não trouxer o final para o começo, Judas foi um cara que foi escolhido entre os 12, como os outros 11 foram escolhidos. Judas andou com Jesus como os outros 11 andaram. Ele dormiu, ele acordou, ele comeu. Ele foi comissionado a fazer milagres no nome de Jesus. Provavelmente ele fez milagres no nome de Jesus. Ele viu Jesus multiplicando o pão, ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele viu tudo que os outros 11 viram. Ele estava em tudo que os outros 11 estavam. Eles fizeram ele fez o que os outros 11 fizeram. Tanto que quando Jesus fala, o traidor está entre vocês, e aqui seria aquele momento ápice de novela mexicana, para fazer aquele dan, 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 né? Que é um climão, porque Jesus está falando, eu vou morrer, eu vou ser traído, eu vou morrer, eu vou ser traído. Só que agora Jesus revela, eu vou ser traído por um de vocês. E era a hora essa é a hora que ia congelar, acabar o capítulo, e só a semana que vem, né? Quem é? E é interessante, pelas respostas dos discípulos, que os discípulos não viram todos para Judas e falam, é ele. Os discípulos ficam, cada um falando, não sou eu, não sou eu, não sou eu. O que significa que nem os próprios 11 desconfiavam de Judas. O que significa que ele não tinha um comportamento diferente dos outros. Ele era um deles. E aí, é interessante, né? Isso quem fala é o N.T. Wright, né? Que os outros 11 não apontaram para Judas. Então, o que significa que ele estava bem escondido. Só que o apóstolo João, no texto dele, diz que Satanás havia enchido o coração de Judas. Satanás já tinha encontrado uma brecha e já tinha enchido o coração de Judas com pensamentos contrários ao reino de Deus. Aí você fala, então se foi Satanás que moveu o coração de Judas, então Judas não pode ser culpado por isso. E não é verdade. De forma alguma Judas é inocente. Jesus diz isso. Né? Jesus fala isso no texto que nós lemos. O Filho do Homem vai ser traído, mas ai daquele que o trair. Ou seja, há um plano de Deus. Debaixo desse plano de Deus, isso não alivia a nossa responsabilidade, as nossas escolhas. Porque a gente não sabe o que está no plano divino, a gente descobre depois, quando descobre. A gente faz escolhas, e Judas fez a sua escolha. A soberania de Deus, algumas pessoas até questionam, né? Por exemplo, mas será que não foi injusto da parte de Deus? Isso acontece lá nos irmãos de José. Né? Isso acontece no faraó e as pragas, principalmente, que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. Aí tem gente que fala, olha, mas o faraó tadinho, foi Deus que endureceu o coração dele. E a gente deixa de entender qual é o foco correto. José teve a interpretação correta. Os irmãos venderam José, vocês lembram disso? Aí muitos anos depois, eles estão lá no Egito precisando, José é governador do Egito, e José fala, tchanã, sou eu. Né? Aí os caras pensaram, estamos perdidos. E José fala, meus irmãos, vocês foram usados por Deus. Vocês me vendem. José não está aliviando a culpa dos irmãos. José está dizendo, Deus usou a culpa de vocês, o ato ruim de vocês, e transformou até isso em algo bom para o seu propósito. O faraó, cá entre nós, não era um homem bonzinho. Era um homem mau, contrário aos propósitos de Deus. Quando a Bíblia mostra esse tipo de coisa, a mesma coisa aqui com Judas, o coração já estava podre, o coração já estava cheio de coisas ruins. O que Deus faz é que permite que a pessoa siga o seu coração,
que a pessoa siga aquilo que está no seu coração. Eu não sei se você já parou para pensar. O mal não tem limite. O mal da humanidade não tem limite. E aí a grande pergunta para nós é por que o mundo não acabou até hoje? E eu tenho a resposta. Não sei se eu entendo ela totalmente, mas eu sei a resposta. Porque Deus não permite que o mal se alastre como ele deveria. Deus segura o mal. Nesses episódios, o que acontece é que Deus fala, tá bom, você quer fazer? Ele tira a mão. E a pessoa consegue agir segundo aquilo que está na podridão do seu coração. Judas já estava com o coração corrompido. O que Deus fez foi falar, tá bom, vai lá então. Satanás vai usar o seu coração, então tá bom. Para o propósito de Deus. Só que isso não tira a culpa de Judas. Né? Era a mão de Deus que estava impedindo que Judas agisse antes. Era a mão de Deus que estava impedindo que Judas agisse antes. Aí Jesus fala, chegou a minha hora. Deus fala, chegou a hora. Então vai, faz o que você tem que fazer. Vai lá, faça o que você tem que fazer. E aí é uma coisa muito interessante, né? Andar com Deus, primeira coisa, não significa que a gente não vai ser traído. A gente tem uma expectativa, assim, de que na igreja todo mundo é bonzinho, todo mundo é um cordeiro, todo mundo... Meus irmãos, Jesus foi traído por um dos seus 12 melhores amigos. Andar com Deus não significa ausência de traição, não significa ausência de sofrimento. Significa que, acima de tudo, quem fez o mal contra você, quem fez o mal contra mim, essa pessoa não está agindo fora da vontade de Deus. Ela é um instrumento da vontade de Deus, por mais que doa, por mais que fira o nosso coração, mas é uma forma do plano de Deus se cumprir na sua vida e na minha vida. Todos nós temos decepções. Todos nós temos pessoas que a gente esperava alguma coisa e essa pessoa... E geralmente, quando dói muito, é porque essa pessoa é muito próxima. Porque quando não é, a gente não se importa muito. Seja na família, seja no trabalho, seja na própria igreja. Mas o interessante é a gente perceber e ter a maturidade de que Deus está no controle. Não significa que essa pessoa é inocente, de novo. Significa que Deus está agindo. E aí, como segundo diz Romanos 8, 28, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No sofrimento, na dor, na traição, Deus está formando em mim e em você os propósitos dele. Deus está formando em mim e em você os propósitos dele. E aí, quando a gente olha para Judas, a gente entende que andar com Jesus não significa pertencer a Jesus. Tem muita gente que anda com Jesus e não pertence a Jesus. Tem muita gente que vem no culto todo domingo e não pertence a Jesus. Tem muita gente que canta louvores a Jesus e não pertence a Jesus. Judas fez tudo, fez o seminário completo, fez ali o intensivão com o melhor rabi que existia na história. E mesmo assim ele não foi aprovado. Mesmo assim ele não foi aprovado. O que realmente faz a diferença na nossa vida é o novo nascimento. O que realmente faz a diferença na nossa vida é a transformação interior. O que realmente faz a diferença é o trabalho que só Deus pode fazer de mudar a nossa natureza. E é interessante, né? Porque a gente não entende a lógica. Judas ficou 3 anos intensivo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Jesus, vendo milagre e tal. E tem gente que encostou em Jesus uma vez e foi transformado. Não é o seu tempo de banco de igreja, não é o seu tempo de escola dominical, não é o seu tempo de quantos cultos você veio ou deixou de vir. Às vezes é uma pessoa que passou na porta aqui, o Espírito Santo pegou ela ali, ela foi transformada. Para a glória de Deus. Andar com Jesus é ter o coração transformado. E aí eu fico pensando como é lindo quando nós vemos Maria, que foi transformada por Jesus, adorando a Jesus. E como é triste nós vermos Judas traindo Jesus. Se é lindo a gente ver Jesus sendo reconhecido e adorado, como dói no nosso coração vermos Jesus sendo traído, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo colocado numa posição que não era dele. E mais à frente um pouco, Mateus ainda mostra que Judas era um dissimulado. Ele era um falso de marca maior, assim.
Porque Jesus fala, né, vai ser um de vocês. Aí todo mundo, Senhor, mas não sou eu, não sou eu. E aí ele ainda entra nessa, ele já tinha vendido. E ele fala, não, eu não. Imagina, eu nunca. E Jesus fala, sim, é você. Jesus fala para ele, ô falsidade, cai essa máscara aí que eu sei que é você. Só que Jesus faz de uma forma ainda educada, né? Porque a gente percebe que os outros não ouvem. Os outros não ouvem. Mas Jesus fala. Aqui, ó, Jesus faz aquele, sabe aquele, ó. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você fez. Estou de olho. Como diria aquela personagem, estou de olho no Senhor, né? É isso aí. E aí, depois desse momento, Jesus começa a falar sobre a Páscoa. A Páscoa mesmo. E é interessante que Jerusalém estava lotada para a festa. Eu falei isso aqui semana passada. Jerusalém chegava a receber 5 vezes a sua população numa festa de Páscoa. A festa de Páscoa, na verdade, ela emendava com outra festa, que era a festa dos pães sem fermento. Então eram 7 dias primeiro vinha os pães sem fermento, depois a Páscoa. Só que eram 7 dias de celebração que vinham judeus de vários lugares do império. Judeus que, por outros motivos, outras perseguições, outros momentos, foram se espalhando. Só no Egito, estima-se que havia uma comunidade judaica de mais de 1 milhão de pessoas. Então esses judeus vinham, e lembre-se, para viajar hoje já é caro, naquela época era muito mais caro. Era gente que precisava ter posse para viajar. Então, quando vinham, eles vinham para ficar um período. Alguns ficavam da Páscoa até o Pentecoste em Jerusalém, 50 dias, porque não valia a pena vir, voltar e depois voltar de novo. Então, na Páscoa, Jerusalém estava empolvorosa, estava borbulhante. E o que acontecia? Não tinha casa para todo mundo. E aí, quando a refeição da Páscoa ela deveria ser celebrada dentro da cidade, a gente viu ali no mapa, dentro dos muros da cidade. O que acontecia? Quem morava na cidade abria a sua casa para receber visitantes que não eram da cidade, para poder acolher as pessoas. Era um Airbnb do mundo antigo, né? É um Airbnb do Oriente Médio, Jerusalém, você fazia lá sua reserva e você era acolhido na casa de uma família, você era acolhido para celebrar a festa com essas pessoas. Né? E aí por isso que os discípulos perguntam, Jesus, aonde o Senhor quer? E eu acho que nessa pergunta tem um desespero, a gente não fez até agora, a gente não fez reserva, a gente não viu aonde, está tudo lotado, não vai ter lugar. E aí Jesus de novo mostra a sua soberania, a sua calma. Ele diz, vocês vão achar um homem, você fala para esse homem, olha, o meu mestre pediu, vocês vão ver, vai ter um cômodo, alguns evangelhos dão até mais detalhe, que esse cômodo já estava mobiliado e esse cômodo já estava preparado para receber a refeição da Páscoa. Né? Vocês vão ver aqui que o Da Vinci pintou, né, o quadro de uma mesa retona, né? Cai por terra, não era daquele jeito. Né? Como era provavelmente a refeição? Era uma mesa, é que aqui eles ainda estão aqui nos 4 lados. A maior parte dos comentaristas entende que era como se fosse um quadrado, mas um lado do quadrado não tinha mesa. Para quê? Como se ficasse um lado, 2 lados, 3 lados. Então, os serviçais conseguiam acessar por dentro, e eles serviam, colocavam as coisas, sem atrapalhar a conversa, e os convidados ficavam, aí sim essa foto é bem legal, em almofadas, apoiados no chão, provavelmente deitados do lado esquerdo, para que com a mão direita eles conseguissem pegar as coisas na mesa. E eles ficavam ali conversando uns com os outros nesse ambiente, deitados em almofadas, grandes almofadas no chão. A mesa era não tão alta, né, mas ela era um pouquinho mais alta e as coisas eram colocadas ali. Então nós vemos que na soberania de Deus, Deus havia preparado aquele lugar, que a gente conhece como cenáculo, né, que era esse lugar onde Jesus celebra essa ceia. Como era essa refeição? Os pais das famílias iam até o templo para comprar o cordeiro, porque o cordeiro tinha que ser morto pelo sacerdote. Então eles iam, de novo, né? Por que os sacerdotes não queriam abrir mão do negócio? Imagina quanto de dinheiro rolava nessa história. Porque a cidade inteira só podia comprar lá do templo.
Então eles iam para comprar o cordeiro imolado, de acordo com as leis judaicas e tal, que a gente chamaria hoje de koshers, né? As leis judaicas e tal, para o cordeiro preparado, o sangue, o osso, tudo preparado. E aí as pessoas se juntavam, traziam coisas e celebravam essa festa, essa ceia, que geralmente era celebrada em abril. E ela deveria ser celebrada a partir das 18 horas. Lembre-se que o dia para o judeu começa às 18 horas. Quando o sol se põe, ali é a nossa meia-noite, né? Ali começa um novo dia. Então, na verdade, ali já é o dia da crucificação, porque Jesus, nas 18 horas da sexta-feira, já estava morto, né? Então, são poucas horas que separam essa ceia da crucificação. E eu acho muito lindo, né? Porque se a gente para pensar nesse cronograma com horas, Jesus poderia falar assim: pai, me dá um tempinho que eu vou ficar bem sozinho aqui na minha. Vou chorar, vou lamentar, vou me preparar. Mas ele gasta os seus últimos momentos ainda ensinando e compartilhando com seus discípulos. Isso é muito lindo, né? Ele valoriza tanto, ele ama. Por isso que aquele versículo que a gente falou umas semanas atrás, Jesus os amou e os amou até o fim. Olha, isso me arrepia. Não tem nada que nos separe do amor de Deus. Jesus nos ama e nos ama até o fim. Jesus nos ama até o fim. E aí essa refeição, e aí eu coloco aqui uma versão mais moderna dessa refeição, mas é basicamente a mesma coisa. Os judeus chamam essa refeição a Páscoa chama de Pessach, é a festa da Páscoa. E essa refeição é chamada de Seder. Não sei se essa é a entonação, mas se escreve Seder. E era uma celebração da saída do povo do Egito. Ano após ano, os judeus se reuniam para dizer: nós somos o povo, como o Asaf Borba cantaria, nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. É exatamente isso que eles faziam. Eles celebravam a libertação do Egito. Nós éramos escravos e agora somos livres. Tudo bem que até o N.T. Wright sempre fala isso em todos os livros dele, que eles estavam debaixo do Império Romano, antes estavam debaixo dos gregos, antes estavam debaixo da Babilônia. Os judeus eram livres até a página 2, por isso que havia uma expectativa messiânica de que o Messias iria libertar aquele povo verdadeiramente. Mas é claro que eles celebravam a libertação ocorrida lá no Egito. Por isso, cada coisa dessa refeição trazia alguma coisa do Egito, que era as ervas amargas, para lembrar o tempo do deserto, o pão sem fermento, que lembrava o maná, e lembrava a pressa que o povo teve que sair do Egito sem ter tempo de preparar as coisas. Então, de novo, né, a gente pensa nessa refeição, era uma coisa tão íntima. A gente tem falado sobre isso, né? Compartilhar a mesa. E compartilhar a mesa é algo tão íntimo. E aí, de novo, você lembra que tem ali um elefante branco, que é Judas, que é o traidor, está ali na conversa, está ali ele está na ceia. Jesus amou tanto, que nem para falar: tá bom, pai, eu faço a ceia, mas esse traidor eu não quero, dá um jeito de te convidar, dá um jeito dele não vir. Não, Judas está lá. Judas está participando até o fim. Até o fim. Então, só para falar sobre a refeição, eu vou até ler aqui. O cordeiro pascual deveria ser sem defeito, não podia ter menos de 8 dias e nem mais de 1 ano. Cada cordeiro deveria ser comido por no máximo 20 pessoas e no mínimo por 10 pessoas. Então, Jesus com seus 12, são 13 pessoas, está dentro do estipulado. Aí o chefe da família... Lembre-se, é uma refeição, mas é um ritual. Então é comida, mas tem toda uma ordem. Então o chefe da família ele ia falando palavras a cada momento da refeição, recontando a história do Êxodo. E aí então começava erguendo o primeiro cálice de vinho, e aí ele dizia a seguinte coisa: louvado sejas tu, Javé, Deus nosso, Rei do mundo, que criaste o fruto da videira. Aí a seguir... a entrada da refeição, verdura e ervas amargas, junto com uma sopa bem simples. Enquanto não se servia o banquete principal, o segundo cálice era servido aos participantes. Depois, então, o líder dava início à liturgia da Páscoa,
E aí uma criança ou outro participante perguntava: por que estamos celebrando essa refeição? O chefe da casa respondia com o relato da saída do Egito. O texto mais usado era o de Deuteronômio 26, 5 a 11, acompanhado da devida explicação. ênfase colocada no cordeiro pascual, que lembrava a misericórdia de Javé, também nas ervas amargas, que lembrava o sentido da escravidão sob o jugo de Faraó, e também nos pães sem fermento, que lembravam a rápida libertação do Egito. E depois de tudo isso, vinha então o banquete. Agora presta atenção. Jesus reúne, faz tudo bonitinho, está tudo seguindo o roteiro. Quando ele pega o pão para dar graças, ele não fala o que todo mundo está esperando. Quando ele vai falar, ele fala: esse é o meu corpo. Aí os discípulos olham para o outro e falam: trocou a frase. Ele errou o roteiro. Ele não decorou direito o que ele tem que falar. O que Jesus está fazendo? Ele está ressignificando a Páscoa. Ele disse: vocês até hoje celebraram a Páscoa, celebrando a libertação do Egito. A partir de agora, vocês vão celebrar a verdadeira libertação. O cordeiro da Páscoa, ele aponta o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue do cordeiro colocado nas portas aponta o sangue do cordeiro de Deus, que vai ser derramado em favor de vocês na cruz do Calvário. Ele está ressignificando, ele está dizendo: a libertação do Egito é linda, mas a verdadeira libertação é a libertação sobre o pecado e sobre a morte. Nós somos verdadeiramente livres quando nós somos livres do pecado e da morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida já nos libertou desse fardo, já nos libertou desse peso. Vocês já não são mais escravos do pecado, vocês agora são livres para viver para Deus. Essa é a verdadeira libertação. E aí, o êxodo que apontava para essa libertação, agora a Cristo aponta para o Calvário, dizendo: o cordeiro não vai mais ser sacrificado uma vez por ano. O cordeiro vai ser sacrificado de uma vez por todas. O autor de Hebreus diz isso. Nós não precisamos de um sacrifício que seja feito todos os anos. Agora, de uma vez por todas, o Cristo Jesus morreu de forma plena e satisfatória. O sacrifício de Cristo foi suficiente, uma só vez. E aí nós temos o estabelecimento de uma nova aliança. Uma nova aliança que seria estabelecida agora no derramamento do sangue do Cordeiro. Agora o pão simboliza o corpo de Cristo dado pelos seus. E agora o vinho celebra e faz referência ao sangue do Cordeiro que é derramado. A verdadeira libertação aconteceu. O autor de Hebreus diz: vocês não estão mais debaixo da antiga aliança, nós estamos debaixo de uma nova e melhor aliança. Uma nova e melhor aliança. E é interessante notar que Cristo já fala do corpo como se o corpo já tivesse sido entregue. Ele fala: esse é o meu corpo que é dado. Ele não fala que vai ser dado. Ele diz que é dado. Esse é o meu sangue que é derramado. Por que Cristo fala? Eu tenho uma interpretação que eu acho que Pedro matou a charada. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E esse sangue era conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo e o corpo de Cristo já haviam sido derramados antes que o mundo fosse criado. O sangue de Cristo e o corpo de Cristo já haviam sido dados antes da criação da humanidade, antes da criação do planeta, antes de tudo. O sangue de Cristo já havia sido dado. Ele só foi manifestado naqueles dias. E aí eu quero encerrar, para a gente celebrar a ceia juntos como família, mencionando alguns pontos sobre a ceia. Primeira coisa, sobre esse texto, ela é uma ordenança. Jesus disse: tomem e comam. Bebam. É um imperativo, é uma ordem. É uma ordenança. Segunda coisa, ela é um memorial.
E aqui Jesus diz, né? Não aqui, no texto de Lucas 22, Jesus diz, façam isso em memória de mim. O apóstolo Paulo depois recupera essa ideia lá em 1 Coríntios 11, e ele diz, em memória de Cristo. E aqui há muita controvérsia histórica sobre o significado do que é a ceia. Os católicos defendem uma teologia chamada transubstanciação. Quem já foi católico, quem conhece, sabe disso. Eles defendem que há uma transformação química nos elementos e o pão passa a ser o corpo de Jesus e o vinho passa a ser o sangue de Jesus. Isso é chamado de transubstanciação. Isso foi negado pela Reforma Protestante. Aí os reformadores também, cada um tinha uma opinião. Calvino tinha umas, o Zwinglio tinha outra. Inclusive há debates acirrados, Martinho Lutero tinha outra. Há debates carta para um, carta para outro, livro para um, livro para outro, sobre o que a ceia significava. Calvino defende o que ele chama de presença espiritual de Cristo. Ele vai dizer, por isso que para os calvinistas reformados, presbiterianos no nosso país, por exemplo, e alguns outros reformados, batistas, enfim, eles entendem que a ceia é um sacramento, como é o batismo e como é o casamento ou outras coisas, que é um meio de graça. Cristo, o pão não é o corpo de Cristo, o vinho não é o sangue de Jesus, mas há um poder espiritual sobre esses elementos que é comunicado ao cristão quando o cristão ingere esse tipo de coisa. Nós batistas entendemos a ceia como um memorial. O poder não está nos elementos. O poder está na lembrança, o poder está no lembrar, o poder está no celebrar isso vez após vez. Então ela é um memorial. Terceira coisa que esse texto nos diz que Jesus pegou o pão e deu graças, pegou o vinho, o cálice e deu graças. Isso deve ser feito em gratidão. Em gratidão. Gratidão pelo sacrifício de Jesus. Quarta coisa, a ceia deve ser feita em comunhão. Você não pode tomar a ceia sozinho. Por quê? Olha, de novo, no período da pandemia a gente fez, tomando a ceia em casa. Por quê? Porque era um período de exceção. Nos dias normais, a ceia foi feita em favor de vocês. É feita em tomem e comam, não está tome e coma. É feito na comunhão da igreja, é feita na celebração do corpo. Por isso que a igreja diz, Atos 2, o apóstolo Lucas registra que os apóstolos se juntavam com o povo e eles partiam o pão, e eles davam graças, e eles permaneciam no ensino, e eles celebravam a ceia juntos, lembrando do que Cristo fez, na koinonia, na comunhão. A ceia aponta para o passado. O que Deus fez no Egito, o que Cristo fez na cruz. Mas ela também aponta para o futuro. Jesus diz, vocês vão fazer isso até que eu venha. Jesus disse, eu não mais vou participar da refeição com vocês, até a consumação dos séculos. E é tão lindo que Apocalipse 19, 9, registra o momento que isso vai acontecer, quando Jesus vai participar de novo conosco da ceia. E nesse nós estaremos, amém? Nessa ceia nós estaremos, nesse banquete nós estaremos, que é o chamado banquete do Cordeiro, aonde agora o Cordeiro festeja e celebra a redenção total, sem mais morte, sem mais pecado, sem mais dor, sem mais limitação. Nós celebramos com o Cordeiro de Deus na ceia do Cordeiro. Eu queria chamar o Stanley aqui, o Fábio aqui, Renato, Andrés, nós vamos celebrar a ceia juntos. E eu queria que você preparasse o seu coração. Que privilégio nós sermos incluídos no povo de Deus e tomarmos parte dessa ceia. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte de uma comunidade cristã que crê na palavra do Senhor, que prega Jesus Cristo como nosso Senhor, você também é convidado a fazer parte dessa ceia. Que privilégio nós fazermos parte desse corpo. Lembre-se, muitos que fazem parte da igreja não são parte do corpo de Cristo Jesus. E aí eu queria que você pensasse aí no seu coração, há gratidão no nosso coração? Há gratidão? Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar.
Sonde o seu coração, prepare o seu coração. Há gratidão no seu coração? Pelo que nós podemos ser gratos? Pela libertação do pecado que Cristo trouxe sobre nós. Nós podemos agradecer hoje pela certeza do amor de Deus sobre nós, do cuidado de Deus sobre nós, da soberania de Deus sobre nós. O sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, foi derramado na cruz. E por isso eu e você hoje celebramos. Nós podemos agradecer pela nova aliança, que é melhor e maior do que a antiga. Quanto os profetas do Antigo Testamento quiseram viver e saber e celebrar o que eu e você estamos celebrando nesse momento. Enquanto nós vamos cantar, a Lilian vai entregar os elementos para vocês, que a gente celebre e renove a nossa esperança, também de que um dia Ele voltará, em breve Ele voltará, Ele voltará. Vamos cantar, vamos celebrar, você sentado mesmo, o Gabriel e a Lília vão entregar os elementos para nós. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Cante isso pra Ele nessa tarde. Eu sou do meu amado. Diga que você é dele. E Ele é meu. Pra sempre governará. Nós afirmamos a tua soberania, Senhor. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu
és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar e com as suas palavras você dizer palavras de amor para Ele, dizer que você pertence a Ele, dizer que a sua vida é dEle, que você o ama acima de todas as coisas, porque você foi alcançado um dia por um amor tão grande, tão poderoso, tão infinito. Senhor, obrigado, porque o Senhor um dia nos amou, e o Senhor nos amou até o fim. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, diante da traição, diante da dor, diante da dificuldade. Obrigado porque o Senhor nos amou, e nos amou até a cruz do Calvário, e nos amou até a redenção. Obrigado porque o Senhor comprou para nós com o teu sangue, o sangue que é conhecido desde antes da fundação do mundo. O Senhor comprou para nós a libertação total e verdadeira, e nós não somos mais escravos do pecado, e nós não estamos mais debaixo da lei da morte, mas em nós agora opera o Espírito da lei e da vida, o Espírito de Cristo, o Espírito de liberdade. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, um dia nos ressuscitou dentre os mortos, e um dia nos ressuscitará, e nos dará um corpo semelhante ao dele. Obrigado, Senhor, porque um dia nós estaremos sentados nessa mesa contigo, e no nosso meio não haverá mais traidores, no nosso meio não haverão mais Judas, no nosso meio não haverão mais aqueles que te odeiam. O Senhor estará rodeado daqueles que te amam, e nós fazemos parte desse povo. Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia nós estaremos em que o que Apocalipse 19:9 diz, nós estaremos sentados na mesa contigo, celebrando contigo a vitória final, a redenção final. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu corpo, obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Com esse sentimento de adoração, você pode comer do pão, você pode tomar do cálice, que são consagrados ao Senhor. Você faz parte do povo de Deus. Ao fazer isso, você está dizendo: eu sou parte desse povo, eu sou parte dessa aliança, dessa nova aliança. Se você estiver perto de alguém que é da sua família, alguém que você tenha liberdade, se você puder, dá a mão para essa pessoa. Se você não está aqui com alguém da sua família, e você quiser orar pela sua família, você quiser orar por essa parte do corpo de Cristo, agradeça ao Senhor por sermos parte de tudo isso. Nós somos uma família, nós somos um povo. Você nunca está sozinho, você tem uma família, a família de Deus. Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Que privilégio enorme sermos parte do teu povo, que privilégio enorme sermos parte da tua aliança. Nós que éramos não teu povo, agora somos chamados teu povo. Nós que éramos não teus filhos, agora somos adotados na tua família. Obrigado pelas tuas promessas, obrigado pelo teu amor que se renova sobre nós. Que a graça de Deus Pai seja sobre nós. O Pai que nos amou, o Pai que nos amou grandemente, o Pai que nos deu o seu Filho, que a graça do Filho, esse que nos ama e nos ama até o fim, o sumo sacerdote da nova aliança, aquele que nos lidera em adoração,
Que a graça do Espírito Santo de Deus, aquele que nos ressuscitou um dia no nosso coração e um dia nos ressuscitará diante do Cordeiro de Deus, seja sobre nós hoje e seja sobre o povo de Deus até o dia final, até que Cristo Jesus venha, até que Ele venha para nos resgatar e nos celebrar e celebrarmos com Ele. Amém, amém, amém e amém. Meu querido, Deus te abençoe na graça e na paz de Jesus. Vá em paz, não sai daqui sem dar um abraço, sem conversar com a pessoa que faz parte do mesmo corpo que você. Deus te abençoe, até semana que vem.